Hello, everybody! Gente, a Andressa foi lá no meu Insta da Sapatada da Titia e colocou... Ela queria um vídeo falando sobre listening em inglês, então vamos falar sobre isso hoje? Gente, listening é assimilação de palavras. É que nem quando a gente é criança, que a gente escuta aquela palavra, a gente entende que é assim que fala e a gente repete. Muitas vezes, muitos professores, muitas escolas, o que for, eles têm como dica da gente assistir série, ouvir música e ler a letra, ver um filme e a legenda tá em inglês. E são dicas boas, mas tem mais algumas coisas que dá pra gente fazer. E também quem tem um nível mais baixo de inglês, conseguir escutar e não ficar frustrado de não entender nada. Vamos ver qual que é? Primeira dica, vai lá no YouTube e procura alguma história cultural, alguma história, alguma coisa, algum vídeo que fale de alguma história, explique alguma coisa em inglês, só que pra crianças. Mano, pra criança, pelo amor de Deus, tem tantos anos, vou ver coisa pra criança. Vai ver coisa pra criança. Por quê? Os vídeos de criança, gente, eles são vídeos calmos, devagar, com vocabulário fácil e com uma boa dicção. A pessoa ela tem uma preocupação em ter uma boa dicção. Por quê? Esses vídeos são em prol da fala da criança. Então a criança ela escuta aquilo e ela repete. E por isso que fica mais fácil da gente entender. Dica de número 2. Sabe aquelas músicas que a gente escutava quando era mais novo e a gente não sabia inglês e a gente cantava em árabe? Pega essa música, pega uma música da Britney Spears. Pega essa música, escuta ela hoje, sem a letra, sem nada, só escuta. Presta atenção na letra. Você vai começar a perceber palavras que você não entendia antes, que você cantava uma coisa e era outra. Já vai melhorar seu speaking, porque você vai começar a cantar, mas quando você estiver escutando, você vai conseguir entender palavras que você não entendia antes, você vai começar a entender a música que você não entendia antes. Dica 3. Procure vídeos que tenham explicações de matérias em inglês. Meu Deus, em inglês, se eu não entender... Não é para estudar gramática, é para estudar o listening. Então, se ela tá explicando uma frase, ela põe uma frase lá, um professor põe uma frase para explicar a gramática. Se você conseguir entender ele falando a frase, já é lindo. Se você entender uma coisinha ou outra, já tá ótimo. Você não precisa entender a gramática, tá estudando listening. Número 4 é a ver com a assimilação das palavras. Como que você vai fazer isso? Pega uma música que você gosta muito. Pega lá uma música que você gosta. Coloca o vídeo, coloca lá o nome da música, taranana, lyric, que é pra ter a letra, tá? Primeiramente, você vai escutar sem ler a letra. Você vai só escutar a música, curte lá a música. Escutou a música? Agora o que você vai fazer? Você vai ir no vídeo e vai ler a música enquanto ela toca. Na terceira vez que você fizer isso, você vai cantar junto. Já vai até trabalhar o speaking aí, hein? Por quê? O nosso cérebro ele vai escutar a palavra, depois ele vai ler a palavra e ele vai repetir. Então ele vai entender que é daquele jeito que fala aquela palavra. Então quando você escutar essa palavra, você já vai entender o que é. Isso já leva para a próxima dica, que é o quê? É você repetir o que você escuta. Então, quando a gente tá aprendendo uma palavra diferente, uma palavra difícil, você não repete ela para tentar falar? Otorrinolaringologista. A gente não fica assim repetindo? Faz a mesma coisa em inglês. Fala, fala, fala um monte de vezes. Beleza, o seu cérebro ele vai assimilar que isso é o som dessa palavra, até que é o som dessa letra e tudo mais. E aí quando você escutar de alguém ou que você tiver que falar, você não vai ter dúvida da pronúncia e quando alguém falar, você vai entender o que é. E aí a gente entra na última dica que pra mim é uma das mais importantes sobre listening. Uma coisa que temos que entender é que o inglês falado em cada país de língua nativa, ele é diferente. O sotaque é diferente, às vezes a gramática é diferente, a pronúncia de palavras é diferente. Por exemplo, teve uma aluna esses dias que perguntou pra mim, professora, mas eu aprendi computer. E aí esses dias eu ouvi computer. Qual que tá certo? Falei, os dois estão certos. Isso é sotaque, isso é pronúncia de cada país, tá?
Ah, tudo bem então, Ana, eu vou estudar o inglês norte-americano e o britânico. Gente, tem muito mais país que fala inglês, vou contar pra vocês, viu? Ó. Gente, a gente nunca sabe se vai ser com estadunidense, com canadense ou com londrino que a gente vai encontrar na rua, ou se vai ser para esses países que a gente vai viajar, que a gente vai conhecer. O que é um vídeo muito legal, canal Small Advantages. Ele é um estadunidense e ele fez um vídeo só falando sobre sotaques de pessoas nativas que tem sotaques diferentes, que tem formas diferentes de falar. A série bacana pra estudar isso é aquela série Orphan Black. Eu gosto muito dela. E eu achei muito legal porque a Tati, que é a moça principal, ela faz várias mulheres de países diferentes, só que todas falam inglês. Então tem uma norte-americana, tem uma estadunidense, tem uma canadense, tem uma inglesa, tem uma alemã, tem uma ucraniana. E assim vai. Tem de tudo quanto é país. E ela faz o sotaque de cada um. Gente, isso é tão legal. Primeiro que a gente vê que é possível a gente falar vários sotaques diferentes. E outro que a gente começa a acostumar com a pronúncia de como é que fala daquele jeito. Por exemplo, quando eu fui viajar, eu fui para um país chamado Malta. E lá eles não falam nem o inglês norte-americano, nem o britânico. Eles têm uma grande influência da Inglaterra, porém, eles têm a particularidade deles, tá? É muito legal um maltês falando inglês. Se vocês estiverem curiosos aí, depois procura um vídeo e logo menos eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cada país tem a sua particularidade falando aquele idioma. Assim como aqui no Brasil, dentro do nosso país, dentro do nosso próprio país, a gente tem vários sotaques, tem a diferença do português de Portugal, então tem todas essas diferenças e existe no inglês também, gente, então é importante estudar sotaque. Então essas foram as dicas de listening, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, ok? Escrevam aqui embaixo, na página do Facebook, na página do Instagram, o que vocês querem escutar, o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu fale em algum vídeo, qual dica vocês querem que eu fale. Semana que vem tem um vídeo novo, espero vocês aqui.